Meu nome é Eleonora, mas todo mundo sempre me chamou de Norinha. Tenho 34 anos hoje, sou formada em pedagogia. E durante 8 anos da minha vida, eu acreditei que ser uma boa nora significava apagar quem eu era. Eu me casei com o Rodrigo em 2016, logo depois que a gente se formou. Ele era tudo o que eu achava que eu queria. Educado, trabalhador, família estruturada. A minha família era só eu e minha mãe, que sempre trabalhou como diarista para me dar estudo. Então, quando conheci a família dele, aquela casa grande em Jacareí, todo mundo junto nos almoços de domingo, eu pensei que finalmente ia ter o que nunca tive: pertencimento. Desde o primeiro dia, a dona Marlene, minha sogra, deixou claro que eu não era a escolha dela para o filho. Ela nunca disse na cara, mas dava para sentir em cada olhar, em cada silêncio. No primeiro almoço na casa deles, eu levei um bolo de cenoura que ficou perfeito. Coloquei na mesa com aquele sorriso de quem quer agradar. A Marlene olhou, deu um sorrisinho amarelo e falou: "Que bonitinho, Norinha. Mas o Rodrigo sempre preferiu o bolo da mãe, né, amor?" Rodrigo nem olhou para mim, só deu de ombros e pegou a fatia do bolo dela. Eu engoli aquilo. Engoli e sorri, porque eu achava que com o tempo ela ia me aceitar. Nos primeiros meses de casada, eu acordava 5 da manhã todo sábado para ajudar a Marlene a preparar o almoço de domingo. Ela morava a 40 minutos da nossa casa. Eu pegava 2 ônibus, chegava lá com as mãos geladas de frio e ela sempre dizia: "Ah, você veio. Achei que ia dormir até tarde." Como se eu tivesse obrigação de estar ali, mas ao mesmo tempo, como se minha presença fosse um peso. Eu limpava a casa dela, descascava a batata, temperava a carne, arrumava a mesa. E no final, quando todo mundo sentava para comer, a Marlene sempre servia o Rodrigo primeiro, depois o sogro, depois os cunhados. Eu era sempre a última. Teve um dia que sobrou tão pouco que eu comi praticamente só arroz e farofa. Ninguém perguntou se eu queria mais. Ninguém guardou um pedaço para mim. Eu era a empregada da família, mas ninguém pagava meu salário. Com o tempo, eu fui me tornando a pessoa que resolve tudo. A Marlene ligava no meio da semana: "Norinha, você pode vir aqui me ajudar a arrumar o guarda-roupa? Tá uma bagunça." Eu ia. A cunhada mandava mensagem: "Norinha, você entende de conta de luz? A minha veio errada." Eu resolvia. O Rodrigo chegava em casa cansado e dizia: "Amor, liga para minha mãe e pergunta se ela precisa de alguma coisa." Eu ligava. Minha vida virou uma extensão da vida deles. Eu trabalhava de segunda a sexta numa escola municipal, dando aula para crianças de 6 anos. Saía de lá exausta, com a voz rouca de tanto falar, e ainda tinha que cozinhar, limpar, lavar, passar e estar disponível para a família do Rodrigo. Fim de semana? Não existia. Era almoço na casa da sogra, ou visita na casa dos cunhados, ou algum favor que alguém precisava. Teve uma época que a Marlene ficou internada por causa de uma pneumonia. Eu passei 9 dias direto no hospital com ela. Dormia naquela poltrona horrível de acompanhante, acordava de madrugada quando ela precisava de água, levava a marmita que eu mesma fazia em casa. O Rodrigo ia lá uma vez por dia, ficava meia hora e ia embora. Os cunhados apareciam de vez em quando, mas eu fiquei os 9 dias. Quando ela teve alta, sabe o que ela disse para a enfermeira na minha frente? "Ainda bem que meu filho é muito dedicado. Sem ele eu não teria conseguido." Meu filho. Ela nem me olhou. Naquela hora, eu senti um nó na garganta tão apertado que eu tive que ir para o banheiro chorar. Mas limpei o rosto, voltei, peguei a bolsa dela e fui junto levar ela para casa. Porque era isso que eu fazia. Eu engolia. Naquele momento eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo. Como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já se sentiu assim, sendo aquela que segura tudo nas costas enquanto os outros só aparecem para opinar ou para cobrar, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Em 2019, a gente descobriu que eu estava grávida. Eu fiquei radiante. Achei que finalmente a Marlene ia me olhar diferente, que eu ia deixar de ser a nora para ser a mãe do neto dela.
Quando contamos para a família, todo mundo comemorou. A Marlene até chorou. Mas nos dias seguintes, eu percebi que nada tinha mudado. Ela continuava me tratando do mesmo jeito, com frieza, com distância, com desprezo disfarçado de educação. Teve um dia que eu estava de 5 meses, barriga já aparecendo, e a Marlene me ligou pedindo para eu ir na casa dela ajudar a arrumar a garagem. Garagem! Eu cheguei lá, comecei a pegar caixa pesada, e ela nem piscou. Quando o Rodrigo chegou e viu, ele até falou: "Mãe, a Norinha tá grávida!" E sabe o que ela respondeu? "Gravidez não é doença, Rodrigo, ela tá bem!" Eu fiquei em silêncio, carregando caixa, organizando ferramentas velhas, sentindo meu corpo doer. Naquela hora eu entendi que, para ela, eu nunca seria suficiente. Eu podia estar grávida, doente, exausta. Eu sempre seria apenas a nora que tinha a obrigação de servir. Quando meu filho nasceu, em outubro de 2019, foi a coisa mais linda da minha vida. Mas também foi quando tudo começou a piorar. A Marlene queria decidir tudo: o nome, o padrinho, até a roupa que eu devia colocar nele. Ela aparecia na minha casa sem avisar, pegava meu bebê do berço sem pedir licença e falava: "Deixa que eu cuido, você não sabe fazer direito mesmo." Teve um dia que ela trocou a fralda dele, viu que estava um pouco assada e disse na frente das minhas amigas: "Norinha, você não passa pomada nele? Coitadinho, deve doer. Mãe de primeira viagem é assim mesmo, né?" Eu senti minha cara queimar de vergonha. Eu cuidava do meu filho com todo o amor do mundo, mas para ela, eu sempre fazia errado. O Rodrigo, ele nunca me defendeu, nunca. Toda vez que eu tentava conversar, ele dizia: "Amor, minha mãe é assim mesmo. Ela está acostumada a cuidar, não leva pro coração." Não levar pro coração, como se fosse simples. Eu comecei a me sentir um fantasma na minha própria casa. Eu cuidava do meu filho, trabalhava, limpava, cozinhava e ainda tinha que ouvir que eu não fazia nada direito. Teve noite que eu chorei tanto que dormi sentada no chão do banheiro, com medo de acordar o bebê. Foi em março de 2022 que tudo desmoronou. Meu filho estava com 2 anos e meio. A gente foi num churrasco na casa da Marlene, era aniversário do sogro. Eu passei a semana toda preparando uma torta holandesa que eu sabia que ele adorava. Levei com todo o cuidado, arrumei na mesa. Durante o almoço, eu estava sentada na ponta da mesa, perto da cozinha. A Marlene chamou a cunhada para sentar do lado dela, chamou o Rodrigo, chamou todo mundo. Eu fiquei sozinha na ponta. Meu filho estava no colo do avô. Eu comi calada, ouvindo as risadas, as conversas, sentindo que eu não fazia parte daquilo. No final da tarde, eu fui ao banheiro. Quando voltei, vi o celular da cunhada aberto na mesa da varanda. E na tela, um grupo de WhatsApp. O nome do grupo era Família Almeida Sem Penetras. Meu coração gelou. Eu cliquei sem pensar e vi mensagens e mais mensagens. Da Marlene, dos cunhados, do Rodrigo, falando de mim. A Norinha é muito chata, sempre querendo aparecer. Ela se acha parte da família, mas nem sobrenome mudou. Eu não aguento mais ter que aguentar ela todo domingo. E tinha mais, muito mais. Fotos minhas que eles tiravam escondido para zoar, imitando meu jeito de falar. Rindo da roupa que eu usava, chamando de a coitadinha. Eu li tudo, cada palavra, cada risada, cada humilhação. E o pior, o Rodrigo participava. Ele mandava risada, ele comentava. Ele nunca me defendeu, porque ele também ria de mim. Eu saí da casa da Marlene naquele dia sem me despedir. Peguei meu filho no colo, coloquei no carro e fui embora. O Rodrigo nem percebeu. Quando ele chegou em casa, horas depois, eu estava sentada no sofá com a mala pronta. "O que está acontecendo?" ele perguntou assustado. Eu mostrei o print do grupo. Eu tinha fotografado tudo. Ele ficou branco. Tentou falar, tentou justificar, mas eu não quis ouvir. "Você riu de mim. Você deixou sua família me humilhar durante 8 anos e você riu junto." Ele chorou. Pediu desculpa. Disse que era só brincadeira. Mas não era. Brincadeira não dói assim. Brincadeira não apaga a dignidade. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só confiei na pessoa errada.
E você, no meu lugar, o que faria? Teria coragem de fazer o que eu fiz? Me conta nos comentários. Eu saí de casa naquela noite e fui para a casa da minha mãe. Ela morava num apartamento pequenininho em São José, mas me recebeu de braços abertos. Você sempre teve lugar aqui, minha filha. Ela disse, abraçando eu e meu filho. Nos dias seguintes, o Rodrigo ligou mais de 50 vezes. Mandou mensagem, apareceu na porta. Eu não atendi. Não abri. Não respondi. Eu precisava de silêncio para pensar. A Marlene também mandou mensagem, mas não para pedir desculpa. Para dizer que eu estava exagerando, que família é assim mesmo, que eu era muito sensível. Como se 8 anos de humilhação fossem frescura. Eu procurei um advogado. Entrei com um pedido de separação e pedi a guarda total do meu filho. O Rodrigo ficou desesperado. Ele apareceu na audiência com a mãe do lado, chorando, dizendo que eu estava sendo injusta. Injusta! O juiz pediu para ele explicar por que ele achava que merecia a guarda compartilhada. Ele não soube responder, porque ele nunca tinha trocado uma fralda, nunca tinha levado meu filho no médico, nunca tinha acordado de madrugada. Ele era pai de Instagram, de foto no domingo, mas de verdade, eu era mãe e pai. A guarda ficou comigo. Ele teve direito a visitas quinzenais. E sabe o que aconteceu? Ele foi 2 vezes. 2. Depois parou. Porque para ele, ser pai era fácil quando tinha plateia. Quando era só responsabilidade, ele sumiu. Eu voltei a morar sozinha com meu filho, no mesmo apartamento que a gente morava antes. O Rodrigo saiu. Eu fiquei. Porque aquela casa eu que paguei com meu salário de professora. Capítulo 6. Consequência. Blais. Reviravolta emocional final. Passou 1 ano. Meu filho cresceu. Começou a falar mais, a entender as coisas. Ele perguntava pelo pai às vezes, mas sem peso. Porque criança sente quando alguém faz falta de verdade. E o Rodrigo nunca fez. Eu voltei a viver. Voltei a sair com minhas amigas, a rir, a cuidar de mim. Emagreci 9 quilos não porque eu quis, mas porque o peso da humilhação tinha ido embora. Eu estava mais leve. Em dezembro de 2023, eu estava no mercado com meu filho quando esbarrei na Marlene. Ela estava sozinha, empurrando o carrinho devagar. Me viu e congelou. Eu também. Por um segundo pensei em virar e ir embora. Mas meu filho falou: "Mãe, quem é?" E eu respondi olhando nos olhos dela: "Ninguém importante, amor." A Marlene ouviu. Vi a cara dela mudar. Ela tentou falar, mas eu já tinha passado. Eu não precisava de vingança. Não precisava de pedido de desculpas. Porque eu já tinha o que eles nunca iam ter: paz. Eu tinha meu filho, minha dignidade, minha vida. Eles tinham um grupo de WhatsApp para rir dos outros, mas viviam vazios por dentro. Hoje meu filho tem 5 anos. Ele é a coisa mais linda da minha vida. Eu ainda dou aula, ainda moro no mesmo apartamento, ainda luto todo mês para pagar as contas. Mas eu durmo tranquila, porque eu não devo nada para ninguém. Eu não me anulo mais. Eu não engulo humilhação. Teve gente que me julgou. Teve gente que disse que eu devia ter perdoado, que família é sagrada. Mas família de verdade não humilha. Família de verdade não ri da sua dor. Família de verdade te acolhe, não te usa. Eu aprendi que ser boa nora não é apagar quem você é ter respeito mútuo. E quando não tem, a gente tem que ter coragem de sair. Eu saí, e hoje eu respiro. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei, mas só quem vive sabe o peso disso. Você teria tomado a mesma decisão que eu? Escreve sua opinião nos comentários, eu quero muito saber. Às vezes eu olho para o meu filho dormindo e penso em tudo que eu passei. E eu agradeço. Porque foi isso que me deu força para não aceitar migalha de amor nunca mais. Hoje eu ensino meu filho que respeito não se pede, se exige. E que ninguém nunca tem o direito de te fazer sentir pequeno. Norinha rejeitada, não. Norinha livre.